Fala rapaziada, tranquilidade. Nesse vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade no que vimos no nosso vídeo anterior e vamos aprender como customizar a sua própria window, né, ou janela com a MGUI. Eu vou explicar como vocês podem colocar checkboxes, sliders, modificar valores, criar botões e coisas a mais. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer vai ser abrir a pasta extraída que vocês baixaram. Vão entrar aqui em Examples, tá? E aqui embaixo vocês podem ver que tem esse IMGUI Examples SLN, que é a abreviação de Solution. Então é esse aqui que a gente precisa abrir, tá? E aqui dentro vocês podem ver que tem um monte de projeto, ó, feito com DirectX 11, o 10, o 12, Vulkan. Mas a gente vai estar utilizando aqui a DirectX 11, mas a gente vai utilizar esse IMGUI Examples aqui, Solution completa. Então a gente vai abrir ela e lá a gente vai compilar apenas DirectX 11, que é onde a gente vai fazer as alterações, perfeito? Eu vou clicar aqui e vamos esperar abrir. Beleza, tá abrindo aqui e tá pedindo aqui para examinar ações de solução. É porque aqui a gente tá com a ferramenta da plataforma, o conjunto, a gente tá pedindo aqui para atualizar para 1.43 ou não atualizar. Pode deixar para atualizar para 1.43, a versão que vocês tiverem instalado aí, tá? E a versão do SDK do Windows vocês podem deixar na mais recente aí instalada, tá? Eu vou deixar todos marcados mesmo, vou dar um OK. Ele vai conseguir atualizar para o que a gente precisa aqui para nossa máquina, o que a gente tem na nossa máquina, para não ter nenhum erro aí de compatibilidade, tá? Beleza. Abriu aqui o nosso Visual Studio Code, tá terminando de carregar algumas coisas aqui, ó. Meu mouse ainda tá um pouco, tá no loading aqui, então vou esperar aqui mais um pouquinho. Beleza, aparentemente terminou de carregar. E pra gente conseguir fazer as nossas alterações, eu vou mostrar o arquivo que a gente vai utilizar para poder fazer, tá? As alterações. Vocês vão vir aqui na barra lateral direita, vai clicar nesse Example Win32 DirectX 11, tá? Que é o DirectX 11 que a gente vai utilizar para fazer o nosso código, tá? O nosso menuzinho aí com o IMGUI, tá? Vamos clicar aqui nessa setinha para abrir essa pasta. Aqui vocês podem ver que tem dependências externas, MGUI e sources. Vamos clicar aqui em sources. E aqui vocês podem ver que tem um main.cpp, né, que é C++. A gente vai dar dois cliques nele aqui. E aqui está o nosso código principal que faz o nosso loader funcionar, tá? Se a gente, vamos ver como é que ele está aqui agora. E eu vou explicar para vocês como que a gente faz cada uma dessas coisas, tá? Eu vou dar um botão direito aqui no DirectX 11 e vou dar um compilar. Por que que eu não dou o Ctrl Shift B? Ctrl Shift B, ele compilaria todo o projeto, que inclui esse glfw aqui, todos esses do SDL, incluiria todos os DirectX aqui, e demoraria um tempo absurdo. Só que a gente quer fazer os testes só nesse DirectX 11, então sempre que vocês forem compilar, dá um botão direito no projeto aqui que vocês queiram fazer, e vem aqui e coloca compilar. Ele vai compilar apenas esse que a gente está fazendo as alterações, tá? Para evitar demora aí no seu computador, a gente conseguir agilizar um pouco as coisas. Vou esperar aqui um pouquinho até terminar de compilar e eu já volto com vocês. Beleza, terminou aqui de compilar. Eu vou abrir a pasta aqui, vou mostrar para vocês em que pasta esse arquivo ele foi compilado, tá? Vocês podem voltar aqui, ó. Vão entrar aqui na pasta do DirectX 11. Tem aqui em debug, porque a gente compilou aqui no modo debug. E vamos clicar aqui nesse DirectX 11.exe. Vocês podem ver que aqui abre uma janela com o Hello World, que é um por padrão. Aqui tem algumas opções, tá? Então aqui tem o Dear IMGUI Demo, que é a janela de demonstração. Aqui de certo tem uma janelinha principal, creio que essa seja a principal. Ela é redimensionável, tá? E ela tem a possibilidade de você dar um collapse nela, para poder colapsar ela, beleza? Aqui tem algumas opções, ó, de mouse position, mouse delta, mouse down, quando você clica, ó, e o tempo que você está segurando, quando você solta ele para. Case para baixo, você apertar uma tecla, ele vai falar que é a tecla F, tecla G, e tem o código aqui na frente da tecla, tá? Aqui ele mostra que tem como você colocar, por exemplo, delays, como pop-ups de delay, você coloca o mouse por cima, ele fala que dá uma dica aqui na ferramenta de dica, aqui ele não tem delay, aqui tem um pouco de delay, aqui um delay longo, ó, demora muito, e aqui a demonstração de como o item pode ficar desabilitado, você não pode clicar. Esse você consegue clicar, ó, tá vendo que eu tô clicando, e esse aqui a gente nem consegue clicar. Então aqui ele tem algumas demonstrações, literalmente, esse demo aqui de demonstrações, tá? Então vamos fechar isso aqui, a gente vai apagar algumas coisas desse código aqui pra gente conseguir criar os nossos próprios, tá? E eu vou explicar para vocês um pouquinho de o que cada parte aqui é responsável, mas lembrando que o código já vem todo comentado, né? Então, com um pequeno Google, o nosso querido amigo aí, ChatGPT, vocês podem saber facilmente o que cada parte do código é responsável por fazer e como alterar cada uma delas para chegar no resultado esperado. Lembrando que o que eu vou fazer aqui, no decorrer dessa playlist, vai ser explicar desde o básico o que vocês precisam saber, no mínimo, né, para criar um loader, o que quer que vocês queiram criar aí. E de antemão eu já adianto que é literalmente impossível fazer um projeto que vai ser exatamente o que vocês querem. Até porque cada um quer fazer um projeto diferente. Se eu fizesse um projeto X para ajudar uma pessoa,
as outras pessoas que não queriam aquilo também achariam ruim. Então, a minha função aqui é explicar o básico, como fazer tal e tal coisa, e vocês, com a força de vontade, dar os seus próprios passos a fim de conseguir fazer mais e mais coisa. Ah, e não se esqueça de mandar pra gente aquele print do loader que vocês fizeram ao final de todas essas aulas. Rapaziada, sem dúvida, vai querer ver o que a sua criatividade, força de vontade e persistência foram capazes de fazer. Fechou? Então, vamos nessa. Aqui em cima a gente tem a parte dos imports, né? Aqui pra gente importar, a gente dá um hashtag include e aí a gente passa a biblioteca que a gente quer importar aqui, tá? Aqui embaixo a gente tem nosso código principal. Aqui embaixo a gente tem o set de styles, que eu vou mostrar na próxima aula como é que a gente pode modificar essa questão de estilos e como a gente pode importar isso da web se a gente quiser utilizar algum loader, algum menuzinho que tem uma cor ou uma interface da hora que a gente gosta, como é que a gente pode importar isso para o nosso projeto, tá? A gente tem as predefinições para mostrar e dar update na janela. Aqui a gente tem a parte para conseguir fazer o load de fontes, né, diferentes que a gente pode baixar em formato TTF ou OTF. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso através da memória para o usuário não precisar baixar nada no computador dele, para não precisar fazer uma gambiarrinha para baixar essa fonte, instalar e depois abrir o loader. A gente já consegue importar essa fonte pela memória, né, pelos bytes do arquivo, né, que é na fonte no caso. E aqui a gente tem nosso loop principal. O nosso loop principal é tudo que vai ser recarregado a cada tick, né? Então aqui dentro a gente tem a nossa janela sendo criada. Como por exemplo aqui, ó, if show demo window, aí ele mostra a janela de demonstração. E aqui uma janela simples, né? Que é aquela que mostra o FPS, aqui ó, aquela janela da esquerda. E essa show demo window aqui é aquela janela que mostra todas aquelas dicas que eu mostrei para vocês, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Ah, e aqui é a parte de renderização. Isso aqui é a parte que realmente mostra tudo que a gente criou aqui em cima. Beleza? Então, eu vou começar aqui apagando esse número 3, o 2 e o 1 para a gente criar o nosso próprio, tá? Eu vou deixar... eu vou deixar apenas aqui o IMGUI New Frame, para ele criar aquele frame, e a gente poder printar, né, e poder desenhar a nossa janela, que é o nosso menu, dentro daquela janela principal do IMGUI, tá? Então, vamos lá. Como que a gente pode criar nossa própria janela? Vou dar aqui um if I'm GUI begin, para a gente criar a nossa primeira janela. Opa. Begin. E aqui a gente vai dar o título da janela. Vou colocar aqui código. Poxa, eu vou colocar sem acento porque tem algumas incompatibilidades. Vai ficar com alguns caracteres bugados se a gente colocar acento em algumas letras e tal, beleza? Então vou colocar aqui, abrir as chaves. Lembrando que tudo que está aqui dentro vai ficar dentro da nossa janela, até porque a gente acabou de inicializar ela aqui. E o que a gente faz? A gente não pode esquecer de colocar aqui no final da nossa janela um IMGUI end, para mostrar que esse aqui é o final daquela janela que a gente acabou de criar, tá? Então a gente apagou o 1, 2 e 3, que fazia a criação das demonstrações lá, e agora a gente criou nossa própria janela, né? Deu o nosso primeiro passo aqui, foi criar essa janela aqui com o título código roxo. Vamos ver como que isso tá até agora. Vou dar um compilar apenas do DirectX 11 aqui. Vou esperar compilar. Compilou. Eu vou abrir a nossa pasta aqui. Tá em debug lá em cima ainda, mas não tem problema. Abri ela aqui. Opa, já abri uma janelinha aqui, que ela tá com a opção, né, de resize, que a gente pode redimensionar ela aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente tira isso com as flags, né, da janela nesse mesmo vídeo aqui. Só segura um pouquinho aí. E aqui a gente vê que ela tem a opção do collapse e tem a opção do resize, tá? Mas nosso título já tá ali. Então a gente conseguiu criar a nossa primeira janela aí com o IMGUI, tá? O Dear IMGUI. Então, vamos lá. Opa. Deixa eu minimizar. Deixa eu colocar em tamanho menorzinho mesmo. Fica melhor pra gente ver depois. Beleza. Dá um minimize aqui. E se a gente apertasse, né, como eu mostrei pra vocês, o Ctrl Shift B, a gente ia compilar, mas vai compilar todos esses projetos aqui. Então lembre-se, você tem que vir aqui, clicar com o botão direito aqui e compilar sempre, tá? Para compilar apenas ele. E como é que eu posso então setar o tamanho da janela? A gente pode vir aqui antes da nossa janela e colocar um IMGUI set. Opa, escrevi errado aqui. IMGUI set next window size. Set next window size, que é para colocar o valor, né, de tamanho na próxima janela. E aqui dentro a gente precisa passar algum valor, no caso de x e y, né? Só que a gente precisa passar o IMVector2. Esse IMVector2, vocês podem ver que ele espera dois valores. Se a gente ver aqui, ó, ele espera um valor float no x e um float no y. Você não necessariamente precisa passar um valor float, tá? Você pode passar, por exemplo, 500 e 300, que é o que inclusive a gente vai passar aqui. 500 de largura e 300 de altura.
mas vocês precisam passar esse imVector2 aqui, que ele espera dois valores, tá? De x e de y. Então a gente pode vir aqui agora, ó. Se a gente tirar isso aqui e dar um compile. Entrar no nosso programa que a gente acabou de compilar, podem ver que ele já vem com um tamanho padrão de 500 por 300. Mas por que quando eu clico, arrasto e solto, ele volta para a posição original? Lembra que eu te falei que esse main loop aqui, ele fica atualizando a cada tick? Então ele vai ficar atualizando essa janela. Quando você arrastar e soltar, ele vai atualizar de novo e vai colocar o valor da próxima janela de 500 por 300. Então, sempre que você arrastar, ele vai meio que atualizar de novo, voltar para aquele valor principal, tá? E se eu quiser, se eu tirar esse next window size, e se eu tirar esse next aqui desse window size, qual que vai ser a diferença? O que que vai mudar, tá? Eu vou compilar aqui para vocês para mostrar o que que muda. Ele abriu aqui. Tá vendo que ele abriu com o mesmo tamanho, só que se eu redimensionar, ele permite redimensionar. Por quê? Porque ele seta uma vez só o valor da janela, tá? Ele não fica atualizando e setando o valor da próxima janela todas as vezes, tá? Então isso é uma paradinha interessante que vocês podem adotar aí no menu de vocês, o que vocês querem criar, tá? E beleza. Vamos voltar aqui, eu vou manter o set... Vou manter aqui o set next window size, tá? Pra gente manter ele no mesmo tamanho. E a gente precisa vir aqui, passar null. E aqui dentro, depois do null, a gente tá vendo aqui que nas opções a gente pode passar um window flags. O que que são essas flags? As flags são algumas características que a gente pode passar para o MGUI como predefinições para nossa janela. Como, por exemplo, não permitir o redimensionamento ou não permitir o collapse, que é aquele quando você clica na setinha, ele esconde e mostra o menu, tá? Então a gente pode colocar, como é que a gente pode colocar isso? A gente vai vir aqui, colocar MGUI, window, flags. E depois das flags a gente pode colocar as opções que a gente quer. Mas como é que a gente sabe as opções disponíveis? Vocês podem dar um botão direito aqui, ó. Opa, um botão direito. Colocar espiar definição. E aqui embaixo a gente tem uma lista de coisas que a gente pode utilizar no nosso como flags, né? A gente pode colocar no background para ele ficar sem o fundo, no collapse para ele não colapsar, no resize para ele não ser possível redimensionamento, tá? No title bar, que é aquela barrinha que fica escrito código roxo lá em cima que a gente viu, a gente pode setar apenas um texto e deixar esse texto ser como se fosse o nosso header lá em cima, né? Nosso topo. Então eu vou colocar aqui o primeiro, eu vou colocar no resize para ele não permitir o redimensionamento. Vamos ver aqui como tá ficando até agora. Vou dar um compile aqui. Eu vou abrir o nosso arquivo aqui. Ele abriu. E vocês podem ver que não tem mais a opçãozinha para você redimensionar ele aqui, ó. Quando você clica, ele apenas arrasta. Ele tirou essa opção daqui. Mas tá vendo que ele ainda permite o collapse dele. Como é que a gente pode tirar esse collapse também? A gente pode vir aqui, em vez do resize, eu posso passar o collapse, tá? Mas e se eu quiser que eu não quero que ele colapse e nem quero que ele seja redimensionado? Eu posso simplesmente passar aqui, eu posso passar aqui, ó, uma barra vertical, fica do lado do Z aí, né? O Shift Z, se eu não me engano. E passar aqui o MGUI, window flags e passar aqui no collapse. Dessa forma, eu tô falando que quero passar essa flag de no resize, estou falando que quero passar essa flag de no collapse. Então vamos ver isso aqui na prática. Vou compilar aqui. Compilou tudo certinho. Eu vou abrir aqui de novo. Tá abrindo sempre o monitor de baixo, mas não repara não. Beleza, vocês podem ver que aqui, ó, não tem o resize e não tem o collapse mais. Ele não permite colapsar. Então esse aqui é um menu fixo, tá? Não tem nada que a gente possa fazer aqui. Não pode redimensionar e não pode colapsar ela. Perfeito? Então agora vocês já viram o funcionamento dessas flags, tá? Agora, como é que a gente pode criar alguns elementos? Eu vou fechar isso aqui, que são as tips, né? Beleza. Como é que a gente pode criar agora nossos checkboxes ou sliders na janela que a gente criou? Para a gente criar um checkbox, a gente precisa entender o que é um checkbox, que está aparecendo aqui na tela para vocês, e como ele funciona. Então vamos lá, o que é um checkbox? Um checkbox ele é um elemento de interface gráfica que permite ao usuário selecionar ou desmarcar uma opção. Ele funciona como uma pequena caixa que pode ser marcada, né, com um check ou desmarcada. O funcionamento, quando ele é marcado, ele indica que uma opção foi escolhida, o valor true ou on, né? E quando desmarcado, significa que a opção foi rejeitada, foi desligada, false ou off. E o uso é ideal para permitir múltiplas seleções independentes, como preferências ou configurações. Se você quer escolher essa opção, mais essa opção, mais essa opção, diferente do Radio Button, né? O Radio Button, geralmente você escolhe uma entre as opções disponíveis, e não várias das opções disponíveis, tá? E sabendo disso, como que a gente pode criar um no nosso loader?
a gente precisa criar uma variável booleana, né, que é um true or false, para a gente poder fazer com que o nosso checkbox consiga manipular esse valor. Ou seja, quando a gente clicar, ele ligue, né, ou vire true, e quando a gente desmarcar, ele desligue, ou vire false. Então, a gente precisa primeiramente sair do nosso loop aqui, desse while aqui, e a gente vai criar algumas variáveis, tá? Eu vou, aqui embaixo só, eu vou colocar variáveis. Opa, variáveis. Aqui dentro eu vou colocar algumas variáveis aqui embaixo, tá? A primeira vai ser essa bool, que é uma variável booleana, e vai ser uma variável teste. E eu vou passar aqui que ela vai começar sendo false. Lembrando que se a gente não passar esse false, toda vez que você cria uma variável booleana e não passa o valor dela na frente, como se fosse assim, ó, ela por padrão será false, tá? Então tanto faz nesse caso aqui. Mas como tem alguns casos aí que você vai querer que ela já comece marcada, né, sendo true, nessa variável você precisaria colocar o true aqui, perfeito? Você precisaria passar true para ela aqui. Então eu vou deixar assim, que eu quero que ela inicie como false, tá? E agora lá dentro da nossa janela, a gente pode criar. Então eu vou voltar aqui na nossa janela, eu vou até dar uma distanciada aqui pra gente lembrar que aqui dentro que a gente tá fazendo nossas alterações, tá? Fica mais fácil quando a gente for arrastar pra cima e arrastar pra baixo. Então beleza, aqui dentro eu tô criando. Eu vou passar aqui então IMGY, dois pontos, checkbox. E aqui dentro eu vou criar a nossa checkbox. Tá vendo que quando eu escrevo aqui, ó, checkbox, opa, checkbox, e clico, abro aqui, ele vai pedir ali um const_char label, que é um texto, tá? E o bool, que é a variável booleana que a gente quer alterar quando a gente clicar nesse checkbox, tá? Então eu vou passar aqui primeiro, vai ser se inscrever no canal. Beleza, então esse aqui vai ser o título do meu checkbox. E aqui eu preciso passar a variável booleana, que foi aquela que a gente criou. Então eu coloco um e-comercial e coloco variável teste, que foi a variável que a gente criou lá, que ela começa sendo false, tá? Então o MGY ele já sabe o título da variável, que é o texto que vai antes, e a variável que ele tem que alterar quando for marcado ou desmarcado, perfeito? Então eu vou dar aqui um ponto e vírgula no final e vou compilar de novo esse projetinho aqui. Vou abrir ele aqui com vocês. Podem ver que aqui a gente tem a nossa janela, no collapse ainda tá, no resize ainda tá, e aqui a gente criou um checkbox que faz as alteraçõezinhas, perfeito? Ó, se inscrever no canal, eu consigo clicar e desclicar. Quando eu clico, eu seto aquela variável que a gente criou, que é aquela variável teste, essa aqui, ó, para true, e quando eu desmarco, ele seta essa variável que a gente criou, que é essa variável teste, para false de novo. Isso tem N funcionalidades. Quando você clicar para marcar essa opção e aquela opção tiver sendo marcada como verdadeira, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode vir aqui, ó, e colocar if, aí a gente passa a variável aqui, variável teste, for true, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele... na verdade, eu vou colocar esse aqui dentro, só para dar um exemplo para vocês, ó. Quando essa variável de teste for true, ele vai criar um texto. Então eu vou colocar aqui IMGY, já mostrando para vocês como que a gente pode colocar um texto aqui. Vai ser um text, e aqui dentro ele pede apenas um valor, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Text, text. Eu vou abrir. Gente, eu tô fazendo tudo errado. Ó, ele pede apenas um char, que é um conjunto de caracteres. Eu posso passar apenas um conjunto de caracteres. No caso vai ser assim, o checkbox foi marcado. Foi setado como true. Beleza, vai ser isso aqui. Então aqui a gente sabe como que a gente pode... Isso aqui é só para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer para controlar uma variável a partir de um checkbox. E a partir dela, se ela for true, ele vai fazer uma determinada coisa, tá? Eu vou dar um compile aqui para mostrar para vocês. Vou abrir ele aqui. Podem ver que ele está desmarcado. Quando eu marco, checkbox foi setado como true. Desmarquei, ele tira. Tá vendo? É basicamente para isso que o checkbox funciona. Ele seta alguma coisa como true e seta alguma coisa como false, tá? Mas você pode escolher várias coisas. Como vocês podem fazer também para criar um título? O título já mostrei para vocês que pode ser o text, né? O text vocês podem colocar aqui, ó. Colocar aqui antes do checkbox. A gente pode colocar o text aqui, código roxo. Esse aqui vai ser o nosso título. E agora eu quero também para tirar aquela barra lateral, aquela barra superior, tá? Eu vou passar aqui
essa barrinha vertical. Lembrando que quem não sabe como colocar essa barra vertical, é só apertar Alt, segurar o Alt do teclado, e apertar as teclas 1, 2 e 4. Se você tiver o teclado com um teclado numérico lateral, né? Então você segura o Alt, aperta 1, 2, 4 e solta o Alt. Ele vai escrever essa barrinha vertical aí. Eu faço isso porque o meu teclado não tem essa barra vertical, tá? Então, aqui eu quero passar então IMGUI, window flags. Opa, IMGUI, window flags. E eu quero passar aqui para ele algumas coisas. Eu esqueci como que coloca vou colocar espiar definição. E é esse no title bar aqui, ó. Eu vou só copiar esse no title bar, vou colar aqui na frente. E agora é para ele não ter aquela barra de título superior, tá? Eu vou compilar aqui, ó. E aqui a gente colocou um texto, tirou aquela barra superior. Vamos ver como que ficou aqui. Ó, a gente colocou só o título, ele não tem mais aquela barra superior e tem o nosso checkbox, tá? A gente pode alterar, por exemplo, o valor da fonte, disso aqui, mas a gente vai ver isso um pouco mais pra frente. E agora, como é que a gente pode criar, por exemplo, um botão? Agora eu quero criar um botão. Como é que eu faço isso? É simples. Vocês só vêm aqui, coloca if, e aqui dentro do if a gente cria um botão, IMGUI. Por que que a gente faz isso? Porque a gente já quer criar um botão com a sua funcionalidade. Então, if button, que é tipo, se o botão for clicado, eu vou clicar aqui, criar um button. E aqui dentro do button eu preciso passar algumas coisas, como o título. Eu vou passar aqui, clique aqui. Então, se o nosso button for clicado, eu tenho que abrir e fechar. Tudo aqui dentro é o que será executado ao clicar o botão, tá? Eu vou colocar aqui, então, a mesma coisa aqui, só que vai ser um button. Ó, o button, que é o botão, foi setado como true. Ah, foi clicado no caso, né? Foi clicado. Ele vai printar isso. Lembrando que como é um botão, ele só seta para true. Então quando você clicar, ele vai printar isso. Não tem como você voltar atrás, como o checkbox, tem como você desmarcar, tá? Então vocês precisam saber a diferença de um checkbox para um botão, por exemplo. Eu vou rodar o nosso projeto aqui, rodar a nossa aplicação. Coloquei aqui, cliquei, ele printa o checkbox foi citado como true. Desmarquei, ele volta. Mas no botão, ele marca, ó, só que ele sai rapidão, tá? Por que que isso acontece? Ah, eu até coloquei um tio, né, o acento, ele tá bugando aqui, ó. Mas por que que ele tá sumindo? Por quê? É porque por causa daquela lógica que eu falei pra vocês. Quando você clica, ele printa esse texto, só que a tela já atualiza. E ele espera você clicar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você não tá setando uma variável para true, entendeu? Então aqui é a diferença. Mas eu já expliquei pra vocês como criar um botão, tá? E como eu faço para criar outra janela ao clicar em um botão? Uma alternativa seria criar, por exemplo, uma variável para fazer isso. E ao clicar no botão, aquela variável se tornaria verdadeira. E através de uma condição que verifica se aquela variável é true, ela abre outra janela. Mas eu sei que pode parecer um pouco complicado, mas vamos ver isso na prática, tá? Embaixo aqui, eu vou tirar esse botão daqui, ó. Não, eu vou deixar esse botão aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou, aqui embaixo, ó, eu vou criar um if variável test for true. Agora eu vou abrir aqui. Eu vou colocar IMGUI. Opa, eu vou clicar aqui outro if. E eu vou fazer a janela inicializar. IMGUI, begin. Vou colocar aqui um janela 2. Vou abrir. Preciso abrir e fechá-la aqui também. Dar um end aqui. Vou abrir e fechar. E eu lembrando que depois que eu abro a janela eu preciso fechar. Então, IMGUI, end. Aqui vai ser o final da janela. Tudo que está aqui dentro vai ser criado na janela. E eu quero passar aqui uma outra janela com um texto. Então vai ser IMGUI, text. E aqui você clicou no botão, tirar o acento, e abriu a segunda janela. Mas eu quero setar também um tamanho para essa próxima janela, né? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o primeiro. IMGUI, set, next, window, size. E vou passar aqui para ele um IMVector2, né? Então tem que colocar aqui IMVec2. E vou passar aqui o mesmo tamanho de janela. Vai ser 500 por 300. Então aqui eu tenho uma lógica, opa, ponto e vírgula aqui, para poder fazer com que a segunda janela abra quando a variável test for true. Mas a variável true é só quando esse checkbox aqui é clicado, tá? Então eu preciso voltar aqui, ó, e
fazer uma configuração dentro desse botão aqui para ele setar essa variável como true quando a gente clicar. Então a gente vai passar simplesmente aqui variável teste, vai ser true quando a gente clicar nesse botão. Então vamos fazer o teste aqui, vou compilar. Abrir nossa aplicação. Beleza, tá aqui, cliquei, ele abre a segunda janela. Se eu desclicar, ele deixa como false, então a janela não vai ser aberta. Se eu clicar aqui, ó, cliquei, ele abre e seta esse aqui como true, porque os dois, tanto esse botão como o checkbox, estão manipulando a mesma variável, tá? Só com o botão, ó, se eu clicar, ele não fecha, porque você clica e seta a variável como true só uma vez. Mas você pode clicar aqui para desmarcar ela, tá? Ó, você clicou no botão e abriu uma segunda janela. Viu como é simples? E isso te abre portas para fazer bastante coisa, e eu tenho certeza que vocês podem usar a criatividade para criar bastante projeto com isso. Agora, como é que a gente faz para criar um slider? Primeiro, vamos entender o que são os sliders. Um slider é um elemento de interface usado para selecionar um valor em um intervalo contínuo ou discreto. Ele aparece como uma barra de controle deslizante, que o usuário pode arrastar para ajustar, né, para escolher o valor que ele quer. O funcionamento. O valor do slider ele muda conforme o usuário arrasta o controle. Geralmente dentro do intervalo definido, por exemplo, de 0 a 100, de 0 a 25, de 10 a 15. E esse valor pode ser usado em tempo real ou enviado para um processamento depois, tá? Processamento futuro. O uso. O uso ele é ideal para ajustar configurações como volume, brilho, faixa de valores em filtro e etc. Com o MGUI, a gente precisa passar para ele se a gente quer um slider de número inteiro, que é o slider int, ou um slider de número float, né, que é o slider float. E para cada um desses dois tipos, a gente precisa criar as variáveis que eles vão manipular. Então, a gente vai subir lá em cima nossas variáveis, que são, só tem essa aqui por enquanto. A gente vai criar um valor inteiro para o slider int, né, que vai ser um int. Vou passar aqui slider int de teste e vou passar o valor para ele que vai ser 5. Eu já vou criar aqui o valor float, que vai ser o slider float test, que vai ser um valor flutuante, né? Um valor float, quebrado, como a gente diz por aí. Então, eu passei aqui um valor float, que é um valor quebrado, mas aqui ele está setado para 10, né? Mas ele mesmo assim é um valor quebrado. E passando o F no final para falar que ele é um float mesmo. Não precisaria, porque eu estou definindo ele aqui como float, mas eu tenho esse costume de passar esse F mesmo que eu já tenha definido aqui um valor flutuante para ele, tá? Então, tendo essas duas variáveis criadas aqui, a gente pode voltar lá no nosso loader e agora a gente criar um slider, né? Eu não vou criar nessa primeira janela aqui, eu vou criar nessa mesma segunda, mas vocês podem criar aqui na janela principal de vocês, tá? Então, o que a gente pode fazer? Aqui dentro da nossa janela, eu vou colocar o seguinte. Para nosso slider inteiro, vou colocar um I'm_GUI, dois pontos, slider int. Tá vendo que ele tem um slider int. E aqui dentro, ele pede algumas coisas. Tá vendo que é um monte de coisa. A gente vai precisar passar um texto, um valor, né, inteiro, um valor inteiro mínimo e um valor inteiro máximo que ele vai permitir. Então vamos passar aqui primeiro int, vai ser só um título de exemplo. Aqui eu vou passar a variável, né, que é a variável inteira. Eu vou passar um e-comercial e a variável que a gente criou, no caso slider int test. O valor mínimo que ele vai poder ser escolhido vai ser o 0 e o valor máximo vai ser, por exemplo, 30. Vamos ver aqui como que ele está até agora. Compilar. Eu vou abrir aqui a nossa aplicação. Beleza, nossa janela principal não tem nada. Se eu clicar aqui, ele abre a janela 2. E aqui dentro a gente tem o nosso int, nosso slider. Mas o slider inteiro, tá vendo que ele pula de valor inteiro, ó. 10, 11, 12, 13, 14. Ele não tem valor tipo 22.7, 22.8, tá? Ele não permite esse valor, porque ele é um slider inteiro. E como é que a gente faz para criar um slider float? Literalmente isso. I'm_GUI, dois pontos, slider float. A gente cria esse slider float e passa as mesmas coisas. O título, que no caso esse aqui vai ser o float. A variável que a gente quer alterar, que vai ser o slider float test, porque a variável tem que ser float. E aqui a gente passa o valor mínimo. Vou colocar aqui 0.1f e o máximo vai ser 20.0f. Então ele vai de 0.1 até 20, tá? Vou dar um ponto e vírgula aqui. Vou compilar isso aqui agora com vocês. Compilou. Vamos lá ver como é que tá até agora. Beleza, vou clicar aqui também para setar como true. Abriu a janela, aqui a gente tem o slider int, que vai de 0 a 30, sempre com números inteiros. E aqui vai de 0.1 até 20.0, tá? Ó, e aqui ele vai no 7.553, a gente consegue alterar aqui, ó, o 7 tem vários valores, tá vendo? E o 7 aqui
tem apenas um valor. Essa é a diferença dos dois sliders, tá? O int e o float. Show de bola! Então nesse vídeo você aprendeu como criar o seu slider, seu checkbox, aprendeu como colocar um texto, criar um botão com uma funcionalidade de abrir outra janela. Já se inscreve aí no canal, que eu tenho certeza que ao longo do tempo eu ainda vou trazer muito conteúdo bacana aqui pra vocês. E vocês vão se tornar um Purple Coder, fechou? No próximo vídeo eu quero mostrar pra vocês como vocês podem fazer seus próprios temas e customização da sua janela. Cores, bordas, arredondamento de borda, no caso, e muito mais, tá? Então bora lá, te espero no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!